Olá, alunos, aluno do terceiro ano, né? Vamos iniciar aqui mais uma aula vídeo, né, para vocês, né, para isso que venha facilitar a vida de vocês na hora de realizarem as atividades avaliativas e principalmente a atividade avaliativa desse mês de julho. Então essa aula vídeo, ela é direcionada aos alunos do terceiro ano, né? E nós temos aí nossos conteúdos estudados, né? Que vocês estão acompanhando na plataforma sobre associação de resistores, potência elétrica e rendimento e associação de capacitores. Então esse conteúdo aí é o conteúdo que vocês estão tendo aulas vídeo, né? As aula vídeos que a gente chama, né? Aí na nossa plataforma. E esse vídeo aqui ele é mais um reforço para auxiliar, para ajudar vocês no entendimento desse conteúdo e serve também como uma revisão da nossa atividade avaliativa. O professor aqui é o professor Edmilson e a nossa disciplina é física, tá ok? Então vamos iniciar aqui a resolução de umas questões. Vocês, quando forem fazer a atividade avaliativa, tendo alguma dúvida, voltem nessas questões aqui, que a gente procura manter o mesmo foco. São questões que a gente utiliza de mesmo conteúdo, mesma metodologia, mas não se enganem, não são as mesmas questões, né? Mas essas questões aqui, que a gente tira umas do livro didático, outras a gente faz adaptações ou cria, né? E cada questão dessa vai ajudar muito vocês, tanto no entendimento do conteúdo que está sendo dado durante as aulas, né? As nossas aulas remotas, como também vai ajudar quando você for fazer a sua atividade avaliativa, tá bom? Então vamos iniciar aqui. A nossa questão 1 aqui, ó, ela se refere à questão 21 da página 96 do livro didático de vocês, beleza? Então a questão 21, ela se refere nossa questão primeira aqui se refere à questão 21 da página 96 do nosso livro didático, beleza? Então diz o seguinte: calcule o valor da resistência equivalente em cada circuito representado. Resistência equivalente, né? Resistência equivalente vai ser igual à soma das demais resistências, né? Se no circuito as resistências elas estiverem em série, então a resistência equivalente vai ser igual à soma das demais resistências, tá bom? Então ela vai ser igual à soma das demais resistências associadas. Então se nós temos aqui um circuito, temos aqui o ponto A, temos o ponto B, é um único condutor, observe, só tem um fio condutor aqui, ó. E nesse fio condutor tem uma resistência, outra resistência e outra resistência. Se eles estão no mesmo condutor, eles estão associados em série, gente. Se estão associados em série, é bem simples. Esse fio ele podia fazer curva, né? Ele podia fazer assim, ó. Desde que as resistências estivessem no mesmo condutor, tá bom? A corrente elétrica fosse a mesma, aqui, ó. Ele podia fazer isso também, né? O importante é que se as resistências, se elas estiverem no mesmo condutor, elas estão associadas em série, beleza? Se elas estiverem associadas em série, é bem simples calcular a resistência equivalente, ou seja, ela vai ser igual à soma das resistências elétricas associadas. Eu simplesmente vou somar. Minha resistência equivalente aqui vai ser igual à resistência A1, A2 e mais 3. Então 1 mais 2 dá 3, 3 mais 3, 6, tá bom? Então nossa resistência equivalente vai ser igual a 6 ohm. Observe que eu utilizei esses valores, ó. 1, resistência 2 ohm e resistência 3 ohm, né? Se é que eu tivesse 10, 20 e 30, eu somaria 10 mais 20 mais 30. Se aqui fosse 5 mais 8 e 20, por exemplo, eu somaria 5, 8 e 20, beleza? Então, se as resistências estiverem associadas em série, a resistência equivalente vai ser igual à soma dessas resistências, tá ok? Agora nós temos aqui o caso da letra B.
Na letra B, nós temos aqui o caso do circuito que apresenta as resistências em paralelo. Observe que nós temos uma resistência aqui de 4 ohm e temos uma resistência de 12 ohm. Observe que elas não estão no mesmo fio, a corrente ela vem por esse fio A aqui, né? Por esse do ponto A, e aquela se divide, ela vai parte para cá e parte então ela se divide. Observem que eles não estão no mesmo fio condutor, tá bom? Então elas estão em condutores diferentes. Então nesse caso, se estão em paralelo, a gente chama disso aqui de paralelo. Se estão em paralelo, o circuito aqui que vai de A até B, se elas estão em paralelo, então a soma da resistência é equivalente num circuito de resistências em paralelo, a soma vai ser o inverso da soma, ó, 1 sobre a resistência equivalente, ó, 1 sobre a resistência equivalente vai ser igual ao inverso da soma das resistências associadas, né? O inverso é colocar o 1 em cima do valor da resistência, ó. Quantas resistências eu tenho aqui? 2. O que eu faço? Então a minha resistência equivalente vai ser 1 sobre R, que é a resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre 4, que é essa daqui, ó, 4, né? Mais 1 sobre 12, certo? 1 sobre 12. Pronto. Então, a minha resistência equivalente aqui vai ser igual à soma do inverso das resistências associadas. Então, a minha resistência equivalente, 1 sobre a resistência equivalente, eu vou tirar o MMC de 4 e 12. De 4 e 12, tá bom? Eu tirei o MMC de 4 e 12, deu 12. Tá bom? Aí faço isso. 12 dividido por 4, aqui, ó. 12 dividido por 4, dá 3. 3 vezes 1, 3. Mais, né? Sinal de mais aqui. Mais 12 dividido por 12, dá 1. 1 vezes 12. Não. 12 dividido por 12 dá 1. 1 vezes 1 é 1. É isso? Então eu fiz aqui. Vou somar aqui em cima 3, né? Vou repetir aqui 1 sobre a resistência equivalente. Colocar aqui, ó. Tá bom? 3 mais 1, 4. E o 12 permanece. Tá bom? Aqui eu faço isso. Eu quero a resistência equivalente. Então R vezes 4. 4R. 1 vezes 12. 12. Beleza? O que eu fiz aqui? Deixo só R aqui no primeiro membro, né? R vai ser igual a 12, que é esse 12 aqui, ó. 12 dividido por esse 4. Ó. 12 dividido por 4. Então, a minha resistência equivalente vai ser igual a 3 ohm. Então, gente, essa é a maneira de resolver questões de resistências. Quando você quer a resistência equivalente, é um circuito em que as resistências estão associadas em paralelo, tá bom? Então, elas estão associadas em paralelo. Você tem que fazer aqui a soma do inverso das resistências, tá bom? O inverso da resistência equivalente vai ser igual à soma do inverso das resistências associadas, beleza? Essa equação ela só tem duas resistências em paralelo, então tem uma maneira mais simples de resolver ela, né? Basta apenas fazer a multiplicação produto pela soma, ou seja, você soma aqui, você multiplica 4 vezes 12, 4 vezes 12 e divide por 4 mais 12. Então, mas isso só pode fazer quando tiver apenas duas resistências em paralelo, né? Você ia fazer aqui 4, não sei se dá para escrever com essa canetinha do mouse, né? 4 vezes, não dá para fazer com o mouse, tá bom? Fica ruim de fazer com essa canetinha do mouse. Mas a gente pode resolver quando tem apenas duas resistências em paralelo, né? Você pode fazer o cálculo do produto pela soma, tá certo? Produto pela soma, ó. Não deu, desenhar com mouse, número com mouse é praticamente impossível, tá bom? Mas veja só, se eu fosse calcular aqui a resistência equivalente por essa maneira, como é que a gente faz? Ó, a gente faz assim, ó, 4 vezes, vezes aqui é um x, 4 vezes 12, que vai dar um valor aqui, né? 4 vezes 12, dividido por 4 mais 12, tá bom?
Então, quando tem apenas duas resistências em paralelo, a gente pode utilizar a maneira de resolver por essa maneira aqui, né? O produto do valor das duas resistências pela soma dos valores das duas resistências, que também dá certo, tá bom? Mas essa maneira que eu coloquei aqui, que chegamos a 3 ohm, é a maneira geral, né? É a regra geral para se resolver questões que envolvam resistências elétricas, beleza? Vamos para mais uma aí. Eu acho que mais na frente tem uma questão que eu vou usar essa maneira aqui, tá bom? Já usamos essa, que é a geral, né? E lá mais na frente a gente vai usar essa aqui, que é chamada de caso particular. Vamos aqui na letra C, gente. Na letra C nós temos um circuito. Na letra C nós temos um circuito que tem tem resistência em série, né? E tem paralelo, tá bom? Observe que esse 10 ele está no mesmo fio do 30 ohm. Acontece que o 30 ohm aqui, a resistência de 30 ohm, ela está em paralelo com 20 com 60. Então nós temos que resolver ela aqui primeiro, qual é o valor que vai passar aqui. Vamos ter que resolver ela aqui primeiro, ela vai ficar apenas uma, né? Quando a gente fizer isso, esse circuito vai ficar apenas com resistência, com essa de 10 que vai ficar aqui e com essas três que vai ficar aqui. Aí elas irão ficar em série, a gente vai somar e encontrar o valor da resistência equivalente. Mas primeiro vamos aqui para as resistências em paralelo. Primeiro se resolve as em paralelo, tá bom? Então, resistência equivalente em paralelo vai ser 1 sobre R, que vai ser igual a 1 sobre 20, mais 1 sobre 30, mais 1 sobre 60. Pronto, isso tudo. Vamos tirar o MMC de 20, de 30 e de 60. Então, a minha resistência equivalente, 1 sobre resistência equivalente, vai ser igual a 60, eu estou aqui em 60. Ó. Sei que para vocês verem no celular de vocês, o número é pequeno, né? O ideal é que vocês tivessem a tela de um computador ou de uma televisão para poder ver essa aula, tá bom? Nas televisões na Smart TV você vê isso aqui, né? Mas vamos aqui, você pega 60 dividido por 30, ou 60 dividido por 20, dá 3, né? 3 vezes 1, ó, 3. 60 dividido por 30, 2. 2 vezes 1, 2. 60 dividido por 60, aqui, dá 1. 1 vezes 1, 1. Pronto. Vou repetir aqui, né? 1 sobre R vai ser igual a 3 mais 2, 5. 5 mais 1, 6. Está aqui o 6, dividido por 60, gente. Então, vamos simplificar aqui, ó. 6 por 6 dá 1. 60 por 6 dá 10, não é isso? Dá 10. Então, 1 sobre R, que é a resistência equivalente, vai ser igual a 1 sobre 10, beleza? Aí eu quero a resistência, né? R vezes 1 dá R. E 1 vezes 10, 10. Então, a resistência equivalente vai ser igual a 10 ohm. Mas essa resistência equivalente se refere a essas três aqui, ó. Estou calculando apenas essas três, ó. Beleza? Pronto. Aí essas três se transformaram em apenas uma, nessa do meio aqui, ó. Que ela vai ficar bem aqui nessa daqui, ó. Nessa de 10 aqui, ó. Beleza? Ó. Nessa de 10. E aqui já tem outra de 10. Agora, o que acontece? Elas ficaram aqui em série, né? Então, para encontrar a resistência equivalente do circuito, eu vou somar 10 mais 10. 10 mais 10 vai ser igual a 20 ohm, tá bom? 10 mais 10 vai ser igual a 20 ohm. Então, se você tem um circuito misto, que tem misto é quando tem resistências, tanto em série quanto em paralelo. Aí você resolve primeiro as que estão em paralelo, tá bom? Aí ficando em série, aí você só soma e encontra o resultado, tá bom? Muito bem, vamos para a próxima questão, questão 2. Questão 2. Sabendo que a corrente que passa pelo circuito, por esse circuito aqui, ó, ele está se referindo, né? Sabendo que a corrente que passa pelo circuito acima, que é esse circuito aqui, é de 5 ampere, ou ampere, como queira, e que a resistência equivalente encontrada foi de 20, que nós encontramos, ela foi de 20, então qual a tensão que passa entre os pontos A e B desse circuito? Qual é a tensão que passa
né? Qual é a tensão que passa entre os pontos A e B desse circuito aqui, gente. A tensão ela é representada pela letra U, né? Qual é a tensão elétrica que vai passar entre os pontos A e B? Tanto faz dizer tensão elétrica como dizer DDP. DDP significa diferença de potencial, tá bom? Como também se falar em voltagem. Essas três palavrinhas são sinônimas, tá bom? Voltagem, tensão elétrica e DDP. DDP significa diferença de potencial. Muito bem, ele quer que a gente encontre, né, qual a tensão, qual a DDP que passa entre os pontos A e B. A tensão elétrica é representada pela letra U. Vamos utilizar aqui a equação da primeira lei de Ohm. U vai ser igual a R vezes I. U vai ser igual, a nossa resistência equivalente foi 20, a nossa corrente é 5, ele está dizendo aqui, ó, corrente aqui, ó, 5 ampere, né? Então a nossa tensão elétrica vai ser igual, U vai ser igual a 20 vezes 5, 100 volts. Tensão elétrica é medida em volts, beleza? Muito bem, vamos para a próxima questão. Terceira questão, gente. Agora nessa questão nós vamos né, rever os nossos conhecimentos sobre o que estudamos até agora, né? E vamos aqui marcar as alternativas que a gente achar que estão corretas, beleza? Essa questão, ela está no livro de vocês, ela é a questão 1 da página 134, que diz o seguinte: reveja os seus conhecimentos avaliando se as seguintes afirmações estão corretas. Então, aquele que estiver correto, você marca como correto, tá bom? Na letra A, para medir a diferença de potencial, para medir a tensão elétrica, né? Para medir a diferença de potencial entre dois pontos de um circuito elétrico, utilizamos um aparelho denominado voltímetro. Para medir a DDP, para medir a tensão elétrica, a unidade dele é volts, né? Então nós utilizamos um voltímetro, né? No caso do voltímetro, podemos considerar ideal aquele que tem resistência interna dele, né, infinita. Beleza, é isso mesmo. Isso aqui, gente, conceito de voltímetro. Voltímetro, voltímetro mede exatamente a tensão elétrica, que nós podemos chamar de diferença de potencial, tá certo? Então é ele. E o voltímetro ideal é aquele que tem resistência interna, né, infinita, tá bom? Então vamos marcar ela aqui, ó, tá correta, né? Marquem ela aí que ela é verdadeira, tá correta. Ele diz que é para marcar as corretas, né? Então vamos ver aí quantas tem corretas aqui, né? Letra B. Alguns amperímetros, ampere, vem de corrente elétrica. Amperímetros são utilizados para medir corrente elétrica. Alguns amperímetros usam no seu funcionamento o efeito magnético da corrente elétrica. Nesse caso, são denominados galvanômetros, né? E são utilizados para medir correntes de baixa intensidade. Beleza, gente. O galvanômetro é uma espécie de voltímetro, né? É uma espécie de voltímetro que mede corrente, que ele é justamente utilizado para medir correntes de baixa intensidade, beleza? Então tá mais do que certo. A letra B também está correta. Letra C. Caracterizamos um curto-circuito. Curto-circuito. O que é curto-circuito, né? Como é que se caracteriza? Caracterizamos um curto-circuito quando a resistência elétrica, né? Lembrando que todo circuito elétrico deve ter resistência elétrica, tá bom? Senão passa uma corrente muito forte por ele. Tem que ter resistência que é para controlar a corrente. Então, caracterizamos um circuito elétrico quando a resistência elétrica no trecho atravessado pela corrente é desprezível. Quer dizer, palavrinha aqui, desprezível. Quem é que está desprezível? Quando a resistência elétrica no trecho atravessado pela corrente é desprezível. Então a gente está falando num circuito de resistência elétrica desprezível. Quer dizer, praticamente não existe, né? Nesse caso, a corrente elétrica tem valores muito altos,
ou seja, é chamada de corrente de curto-circuito. Verdade também, tá bom? Então, se um curto-circuito é isso, é quando um circuito a corrente ela não vai sofrer resistência durante o seu percurso. Então, fica uma corrente muito alta, chamada de corrente de curto-circuito, né? Dá aquele papoco no fio, né? Então, é isso que nós chamamos de curto-circuito, quando não há resistência, não há nada ligado naquele meio, né? Naquele circuito elétrico, tá ok? Então, é verdadeira. Beleza? Letra D. Para medir a intensidade de uma corrente elétrica, medir corrente elétrica, né? Medir a intensidade de uma corrente elétrica, utilizamos um aparelho denominado amperímetro. No caso do amperímetro considerado ideal, aquele cuja resistência interna é nula, beleza? Então o amperímetro é utilizado para medir a intensidade da corrente elétrica. Para medir intensidade muito baixa, nós utilizamos o galvanômetro, né? Mas no caso o geral é o amperímetro. Para medir tensão elétrica, utilizamos o voltímetro. Para medir a intensidade de corrente elétrica, utilizamos o amperímetro. Então, essa aqui também está verdadeira. Lembrando que o amperímetro ideal é aquele cuja resistência interna é nula, né, para que a corrente passe por ele na hora que ele estiver medindo a intensidade da corrente, sem oferecer resistência à corrente, no caso do amperímetro, né? Mas esses ideais geralmente ele nem existem, né? Mas ele é utilizado para isso, para medir. O amperímetro é utilizado para medir a intensidade da corrente elétrica. Então, todas as afirmações aí são verdadeiras. Anotem aí no caderno de vocês. Todas as afirmações são verdadeiras. Essa questão aí ela serve muito para revisar o seu conhecimento, tá bom? Mais uma. Uma luminária incandescente, né? Uma luminária incandescente deve permanecer 40 minutos, é o tempo aqui, né? Acesa, seguidamente. Encontre o valor da energia elétrica consumida. Ele quer, gente, essa energia ele quer em quilowatt-hora e ele quer em joules, né? Quilowatt ou quilowatts, tanto faz, né? Ele quer em quilowatts-hora e ele quer em joules, sabendo que a potência dessa lâmpada é de 120 watts. Muito bem, gente, ele quer saber, ele quer que calcule, encontre o valor da energia elétrica, né, consumida. O valor da energia consumida por essa lâmpada, né? Energia consumida, tá aqui, ó. Vamos calcular o valor da energia consumida. Ele quer em joules, ele quer em quilowatt-hora, né? Bem, a equação da energia é essa. Energia é a potência pelo tempo, tá bom? Essa potência, ela sempre tem que estar em watts, né? Em watts, né? 15 watts, 20 watts, 60 watts, né? Tem as lâmpadas de 11, tem as lâmpadas de 15, tem as lâmpadas de 20, tem as lâmpadas de 60, de 80, enfim. A potência tem que estar em watts. E para que a potência sempre vai ter que estar em watts. E o tempo, a energia, ela é medida em joules, gente. Em joules, tá bom? Em joules ou quilowatt-hora. Agora é assim. Para poder ela ficar em joules, é preciso que o tempo esteja em segundos. Tá bom? Para poder ela ficar em joules, para poder a energia elétrica ficar em joules, é preciso que o tempo esteja em segundos. E ele deu aqui em minutos, só 40 minutos, tá bom? Ele deu 40 minutos. Para que a energia fique em hora, é preciso que o tempo esteja em horas, né? E o watt, gente, esse watt, para que ele fique em quilowatts, ou seja, o valor que tiver em watts, para ficar em quilowatts, nós temos que dividir por 1000, tá bom? Por quê? Porque nós temos 1 watt, 2 watts, 3 watts, 11 watts. Agora, quilowatts, quer dizer 1000 watts, né? Se nós temos 1000 watts, nós temos 1 quilowatts, né? 1 quilowatt, tá bom? Muito bem, então vamos calcular aqui primeiro, bota no tempo em segundo para a gente encontrar a energia em joules, tá bom? Então a potência já está em watts, ó.
Beleza, já tá em watts. Então é só colocar o tempo aqui em segundo que a gente encontra a energia em joule, beleza? Então vamos lá, gente. Energia é potência pelo tempo. Potência multiplicada pelo tempo. Então 120 vezes. Eu não posso usar o 40, porque o 40 é minutos, né? Para me transformar em segundos, eu tenho que multiplicar por 60, tá bom? Então eu faço isso aqui, 40 vezes 60, né? Vezes 120, multiplico tudo. Esse 60 aqui significa que eu estou transformando o tempo em segundos. Isso tudo aqui, gente, deu 288 mil joules, né? Coloquei em forma de notação científica. Se a vírgula está aqui no último, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. Para ela ficar aqui entre o 2 e o 8, para ficar 2,88, eu vou multiplicar por 10, porque mexi com casa decimal, né? E vou colocar o 5, que foi a quantidade de casas que eu andei. E o 5 vai ser positivo, por quê? Porque eu andei da direita para a esquerda, né? Então, a nossa energia aqui em joules, ela vai ser 2,88 vezes 10 elevado a 5 joules, ok? No livro de vocês está arredondado para 3, nenhum problema, né? Se você for usar apenas uma casa aqui, eu vou usar o 3, por quê? Porque depois do 2 tem o 8, é maior que 5, então arredondaria para 3, beleza? Mas esse é o resultado, 2,88 vezes 10 elevado a 5 joules. Outra coisa também, vamos agora calcular ela em quilowatt-hora. Quilowatt-hora. Energia vai ser igual a potência multiplicada pelo tempo. Quando eu tenho valores em minutos que eu preciso transformar em horas, eu divido por 60, porque uma hora tem 60 minutos. Aqui eu multipliquei, né? O minuto eu transformei em segundo, 40 vezes 60. Mas aqui para hora, se eu tenho 40 minutos não vai ser uma hora, porque uma hora são 60 minutos. Então qualquer valor em minutos que eu queira transformar em horas, eu tenho que dividir por 60, né? Então 120, vou fazer o seguinte, corta esse zero em cima, esse zero embaixo, vai ficar 4 por 6. Se eu simplificar aqui, o 4 por 2 dá 2, né? E o 6 por 2 dá 3, né? Dá 3. Então 120, a energia vai ser igual a 120 que multiplica 2 sobre 3, né? 120 vezes 2, 240 sobre 3. Então a minha energia vai ser igual a 240 por 3, vai ser igual a 80 watts por hora. O tempo estava em hora, a potência em watts, 80 watts por hora. Mas aí ele quer, gente, em quilowatts, né? Ele quer em quilowatts. Se ele quer em quilowatts, nós vamos ter que dividir esse valor aqui por 80. Eu vou dividir 80 por 1000. A minha energia vai ser igual a 0,08 kWh, tá bom? Encontramos aqui tanto em joule quanto em horas, beleza? Questão 5. Essa questão que nós acabamos de resolver, essa questão é a questão 40 da página 104 do livro de vocês. Essa próxima, nossa questão 5, vai ser a questão 8 da página 135, beleza? Vamos lá, questão 8 da página 135. Vamos ver aqui. De acordo com o fabricante, uma lâmpada fluorescente, lâmpada fria, né? Cujos valores nominais são 11 watts e 127 volts, né? Valores nominais, gente, é potência e tensão, né? Potência e voltagem, né? Potência 11 watts e a tensão 127 volts. Equivale a uma lâmpada incandescente, lâmpada quente, de valores nominais de 40 watts e 127 volts. Essa informação significa que, olha, já está dizendo que equivale, né? Se equivale é porque elas têm rendimento igual, ou seja, elas têm luminosidade igual. Se equivale é porque tem a mesma luminosidade. Já foi testado e comprovado, e uma equivale à luminosidade da outra. Então já sabemos que as luminosidades são iguais. Se as luminosidades são iguais, observe que a tensão elétrica delas é a mesma, 127 e 127. Então a tensão não vai mudar, né? Mas a potência, gente, ó, na lâmpada fria, fluorescente,
a potência 11 watts, na outra 40 watts. Significa que o consumo de energia dessa daqui, se a potência está diretamente relacionada ao consumo de energia, então o consumo de energia dessa aqui vai ser bem maior, né? Ou seja, nesse caso aqui, a lâmpada fluorescente dissipa menos potência e produz a mesma luminosidade, né? Ela dissipa menos potência, ela utiliza de menos potência e oferece a mesma luminosidade. Consequentemente, ela vai ter um consumo de energia menor, essa lâmpada aqui. Vamos para as alternativas. O que é que diz aqui? Letra A, ambas dissipam a mesma potência. Não, a potência é diferente. A gente viu que uma é 11 e a outra é 40. Ambas dissipam a mesma potência. Não, de novo, não, também não, né? Ambas dissipam a mesma potência. Não. A lâmpada incandescente produz, vejam só, a lâmpada incandescente que é a quente, ó. A lâmpada incandescente produz a mesma luminosidade. Até aí tá indo, tá indo, né? Que é a lâmpada fria, a lâmpada fluorescente, dissipando menos energia. Não, ela dissipa mais energia, que ela tem potência maior. Vamos lá. A lâmpada fluorescente produz a mesma luminosidade, beleza. Da lâmpada incandescente, beleza. Dissipando menos potência, verdade, porque a lâmpada fluorescente é só 11, né? Só 11, a lâmpada fluorescente 40. Então a resposta letra E, ok? Então, gente, essa é a questão 8 da nossa página 135. Questão aí envolvendo potência elétrica, né? A questão de lâmpada fluorescente, lâmpada incandescente. Muito boa essa questão e o Enem gosta dessas coisas, né? Vamos lá. Próxima questão, gente. Vamos lá, vamos falar sobre capacitores. Ó, calcular capacitor equivalente. Calcular capacitor equivalente é a mesma coisa, utiliza-se o mesmo método para se calcular resistência equivalente, né? Só observe uma coisa, gente, só tenham cuidado num detalhe. Nos resistores, quando eles vêm em série, quando os resistores vêm em série, a resistência equivalente é igual à soma das outras resistências, né? Já aqui não, nos capacitores, quando ele está em série, ele vai ser como se a resistência estivesse em paralelo, tá bom? Então, quando o resistor vier em série, a soma o inverso do capacitor equivalente vai ser igual à soma dos inversos dos demais capacitores associados, beleza? Capacitores, né? Equipamento que tem a capacidade de armazenar energia elétrica, tá bom? Então é diferente, né? O capacitor armazena, tá bom? E o resistor consome, então é diferente, são equipamentos diferentes, né? Então, gente, dois capacitores cujas capacitâncias respectivas são de 2 picofarad. Esse pico, gente, ele vale, esse pezinho aqui, vocês sabem que mili, quando é o mzinho, vale 10 a menos 3. O micro vale 10 a menos 6. O nano vale 10 a menos 9. E esse pezinho aqui vale 10 a menos 12. Ele representa uma potência, ele vale 10 a menos 12, tá ok? E farad é a unidade de medida, de acordo com o Sistema Internacional de Unidades, é a unidade de medida de capacitância, né? Bem, então um capacitor tem 2 picofarad e o outro 3 picofarad. São associados em série. Determine a capacitância equivalente do conjunto. Ele quer a capacitância equivalente. Capacitância equivalente, olha, eu vou utilizar aqui, essa capacitância equivalente era para me usar aquela equaçãozinha lá, ó, que a gente faz isso, ó. Então ficaria isso, ó. Ficaria assim. Estou desenhando até bem para esse mal já. Que é o sinal de mais. Ó, a gente ia fazer igual fizemos lá nos resistores. Fazer isso aqui. Aqui é um 3. Peraí, ficou ruim aqui. Mas aqui é um 3. Pronto, eu não vou fazer o cálculo aqui não, porque não dá para fazer com o mouse. Mas só para demonstrar, ó. O certo era fazer isso aqui, ó. Tá bom? 1 sobre a capacitância equivalente vai ser igual a 1 sobre 2 mais 1 sobre 3. Porque os valores dos capacitores é 1 e 3, né? Só que eu vou utilizar aquela regrazinha lá do produto pela soma, ou seja,
eu vou multiplicar 2 vezes 3 dividido por 2 mais 3, que eu posso fazer isso também lá nos resistores quando vier em paralelo. Aqui é porque é em série, é ao contrário, né? Então o capacitor equivalente vai ser igual a 2 vezes 3, 6, 2 mais 3, 5. Vou dividir 6 por 5, vou encontrar aqui 1,2 picofarad. A alternativa correta é a alternativa E. Beleza? Sétima questão. Aqui eu fiz em série. Agora quando vem em paralelo, né? Cuidado, gente, é ao contrário dos resistores. É ao contrário dos resistores, ó. Utilizando-se dos dados da questão anterior, quer dizer, os mesmos valores aqui de 2 e 3, né? E estando os mesmos capacitores associados em paralelo, agora em paralelo, determine a capacitância equivalente do conjunto. Então, olha, se os capacitores estão em paralelo, se eles estão em paralelo, a capacitância resultante vai ser igual à soma das demais capacitâncias associadas no circuito, beleza? No sistema. Então nós temos capacitância vai ser igual a 2 mais 3, que vai ser igual a 5 picofarad. Então também letra E. Beleza? Então é só ter o cuidado na questão de capacitores, que nós vamos utilizar para calcular o capacitor equivalente. Se estiver em série, vamos utilizar a regra do resistor em paralelo. Se ele vier em paralelo, o capacitor vier em paralelo, vamos utilizar a mesma regra que utilizamos lá nos resistores em série, beleza? É o contrário, né? Oitava e última questão. Um resistor submetido a diferença de potencial de 8 volts é percorrido por uma corrente elétrica de intensidade 4 A. Determine a potência dissipada por esse resistor. Gente, potência, potência em cima de pote, né? Potência vai ser igual a U vezes I, né? Então, potência vai ser igual a U, que é a DDP, né? Que é a tensão, né? Vai ser 8 vezes a corrente, que é 0,4. 8 vezes 0,4 vai ser igual a 3,2 watts. Potência medida em watts. Tá aí. Valeu aí, gente. Terminamos mais uma aula vídeo. Espero que isso ajude vocês durante esse mês. Enfim, não só durante esse mês, que vocês aprendam. Esse mesmo conteúdo está no livro didático de vocês, né? Estão nas aulas do canal Educação, que eu postei aí na plataforma. Enfim, a gente sabe que estamos atravessando um momento difícil, estamos, né? Mas com esforço, com dedicação, né? A gente consegue superar. Nós temos aí professores bons no canal Educação, temos bons vídeos aí que nós colocamos aí para vocês também, e estamos gravando aqui de acordo com as nossas condições, né? Na nossa casa, preparando essas aulas, e logo logo a gente coloca aí uma atividade avaliativa para vocês. E fiquem todos com Deus, e espero que isso passe logo, né, para que a gente possa retornar às nossas aulas, né, nossas aulas presenciais e normal. Então um abraço a todos e fiquem todos com Deus. Tchau!